E aí, pessoal, tudo bom? Estou de volta, desta vez entrando no clima da Copa de 2018 e nada melhor do que dar uma relembrada nas Copas anteriores. E nesse vídeo eu mostrarei para vocês um livro bem legal, World Cup Panini Football Collections, que nada mais é do que um encadernado das publicações dos álbuns de figurinha lançados pela Panini de 1970 a 1998. E é um livro importado que não foi lançado aqui no Brasil e eu ganhei de presente do meu irmão, que é fanático por futebol, e ele conseguiu uma edição já mais atualizada, então ele me deu essa antiga. Então vamos dar uma checada aqui, para vocês verem como é uma publicação bem bacana. E algo curioso é que o primeiro álbum de figurinhas que a Panini, que é uma editora italiana, lançou foi o da Copa de 70. E no Brasil, a primeira publicação da Panini foi o da Copa de 90. Então esses álbuns aqui a gente não teve acesso aqui no Brasil. Não tivemos as versões, né, brasileiras. E esse álbum da Copa de 70 é bem legal, que eles fizeram uma retrospectiva das Copas anteriores, né? A primeira de 1930, vencida pelo Uruguai, que também foi realizado no próprio país. Aqui em 1934, Copa na Itália, também vencido pela Itália. Em 38, Copa na França, vencida novamente pela Itália. Aqui temos a figurinha de um dos principais jogadores da seleção brasileira daquela época e de todos os tempos, Leônidas da Silva, que tinha o apelido de Diamante Negro. E uma curiosidade é que o chocolate Diamante Negro foi uma homenagem a esse jogador, né? E o interessante é que o chocolate existe até hoje e muitos não sabem de onde que veio esse nome. Aí temos aqui também a famosa Copa de 50 realizada aqui no Brasil, no qual teve, né, aquele drama, né, que a imprensa fica sempre falando: desgraça da Copa de 70, o Brasil perdeu o título para o Uruguai na final, mas mal imaginariam que em 2014 a seleção brasileira faria um vexame 10 vezes maior do que esse, né? Perdendo de 7-1 da Alemanha. Temos aqui a Copa de 54, vencido pela Alemanha. Aqui o primeiro título do nosso futebol, de 1958, realizado na Suécia. Aqui temos os destaques, né? O Djalma Santos, Didi. Aqui o bicampeonato da seleção brasileira, né? Garrincha, Amarildo. 1966, Inglaterra. E aqui, né, a Copa da época lá do lançamento desse álbum, do México. É uma das Copas também bem aclamadas pelos especialistas e para quem vivenciou, né, essa Copa. E tanto que marcou, né, toda uma geração. Tanto que o Roberto Bolanos, para quem não sabe, intérprete e criador do Chaves do 8, se tornou um grande fã do Pelé por causa dessa Copa aqui, né? Que foi realizada no país deles, né? No México. Vamos dar uma checada aqui na seleção brasileira. Eu não peguei essa época, nem era nascido, mas uma seleção que sempre está sendo lembrada, né? Carlos Alberto, Brito, Joel e o rei do futebol, Pelé, né? Que nessa época aqui acho que ainda não falava tantas asneiras como fala hoje em dia, né? Do
sei lá, vamos esquecer todas essas manifestações. Não, mas nessa época aqui, né, acho que... Pelo menos em público, acho que ele não falava tanta besteira, né? Mas é inegável, né, que ele foi o maior jogador de todos os tempos, né? Vou dar uma passada aqui rápido, senão vai ficar muito gigante esse vídeo. Já vamos pular para a Copa de 74, realizada na Alemanha. Aqui a capa do álbum de figurinhas. Outra Copa que eu também não presenciei, que eu também ainda não era nascido. Aqui foi a primeira Copa que teve essa taça aqui, que antes era Jules Rimet, que ficou em posse definitiva com o Brasil, mas como aqui nosso país sempre está se superando nas atrocidades, deixaram roubar a taça e derreteram e não existe mais, né? Taça original do tricampeonato, né? Aqui a campeã, né, dessa Copa de 74, a Alemanha. Vou dar uma checada aqui, né, na nossa seleção também. Aqui, ó, Félix, Leão, Carlos Alberto. Aqui tem até a figurinha do técnico, ó, Mário Lobo Zagallo, né? Que já nos anos 90 criaria aquela frase clássica, né? Vocês vão ter que me engolir. Que mais? Jogadores do Brasil. Vamos já passar para a próxima Copa aqui. Que é a Copa de 78. Vamos achar aqui. Bem legal também. Lembrando que esse álbum não foi lançado aqui no Brasil. E mais uma retrospectiva das Copas anteriores. Figurinha dos estádios. Copa realizada na Argentina, que foi vencida também pela Argentina. E vamos dar uma olhada aqui na equipe campeã. Foi a primeira Copa do Maradona. Mas eu acho que ele nem tá no álbum aqui. Ele não era titular, né? Nem está, né? Bom, temos aqui os destaques, né? Passarella, que foi até técnico do Corinthians, né? Nos anos 2000. Mário Kempes. Vamos dar uma... como tem que ter, né? Vamos dar uma olhada aqui na seleção brasileira dessa época. Interessante que, para quem não viveu a época, às vezes não tem tanto sentido, né? Principalmente apelo nostálgico que a gente não viveu, né? Então, para mim, não reconheço a importância e tal, né? Mas não é algo que me marcou, né? Apesar de ter visto alguns videotapes e tal, mas, né, só quem viveu a época. Então, acho que às vezes até entendo, às vezes quando eu falo das Copas que eu presenciei, mas o pessoal que não viveu essa época não deve significar nada, né? Como a Copa de 90, de 94, que são mais novo aí, não deve dar mínima, né? Que é o Leão, que eu conheci ele já como técnico de futebol. Primeira Copa também do Zico, né? O Raul também, que eu conheci também já como comentarista, né? Raul Plasma, goleiro reserva aqui.
Outro destaque, né, dessa Copa, Holanda. Laranja Mecânica, que também já tinha se destacado na Copa de 74. E vamos para a seguinte. Outra Copa que eu nasci nesse ano, né? Mas na Copa, né, como foi no meio do ano lá, eu nem era nascido também, né? Então também não tem apelo nostálgico nenhum, não. Essa daqui é a Copa predileta do meu irmão, porque ele era criança e foi bem marcante para ele. E algo interessante é que no Brasil, essa Copa que mais fez sucesso foi um álbum de figurinhas lançado pela Ping Pong. Você comprava os chicletes e vinha com a figurinha dos jogadores, né? Então, falando aqui pela terceira vez, né? Ainda não era lançada essa versão aqui da Panini aqui no nosso país. Copa realizada na Espanha, aqui os estádios. Seleção italiana, que foi a grande campeã e surpresa da Copa, que tirou a seleção brasileira, que é considerada uma das melhores de todos os tempos, apesar de não ter ganho o título. Artilheiro Paulo Rossi. E vamos à seleção brasileira, que tinha um timaço mesmo, né? Mas perdeu para a Itália. Aqui a seleção da Argentina. Acho que eu falei besteira, acho que a primeira Copa do Maradona mesmo, pelo menos jogando, foi essa daqui. Agora de 78 eu já não lembro se ele jogou, né? Ou se ele estava, né, na escalação lá, ou no banco de reservas. Bom, mas está aqui, né? Diego Armando Maradona. Aqui o Brasil. Goleiro Valdir Pérez, Edivaldo, Luizinho, Oscar, Edinho, Júnior, que hoje em dia ainda é comentarista da Rede Globo. Aqui é o Falcão, que também era comentarista e voltou a ser técnico, Toninho Cerezo, Sócrates, Zico, que era considerado um dos melhores jogadores do mundo nessa época. Renato, Paulo Isidoro, Serginho Chulapa, Roberto Éder e Zé Sérgio. Bom, já vamos para a próxima Copa, que é de 1986. Apesar de eu já existir aqui nessa época, eu era muito pequeno e não tenho lembranças nenhuma dessa Copa aqui também. Novamente foi realizada no México. E uma curiosidade é que era para ter sido realizada na Colômbia, mas acho que por alguns problemas lá, acabou de última hora sendo transferida novamente para o México. E essa Copa foi vencida pela Argentina de Maradona. Que equipe campeã, e teve uma atuação brilhante do Maradona e aquele famoso gol de mão contra a Inglaterra. A seleção brasileira também tinha ainda uma excelente seleção, que ainda era a base da Copa de 82, mas novamente, né, não conseguiu o título e foi desclassificado pela França nos pênaltis. E o Zico, ele já chegou já meio bichado, ele não jogou os primeiros jogos e nesse jogo contra a França ele perdeu um pênalti que poderia ter dado a classificação para o Brasil. Mas, né, tá aqui, né? A Sócrates, Zico,
Renato Gaúcho, outra coisa interessante, ele tá aqui no álbum, mas ele foi cortado dessa Copa aqui pelo Tele Santana. Acho que ele não cumpriu lá, né? Eu não sei agora exatamente, não lembro agora se ele chegou atrasado lá ou não foi num treino. Sei que foi por indisciplina, segundo o Tele Santana, e muitos falam que foi uma das piores burradas porque o Renato Gaúcho nessa época aqui ele estava no auge, né? Então ele fez muita falta, né? Mas aí é fácil, né? Quando perde, falar isso, né? Que a Alemanha, né? Que perdeu a final para a Argentina, mas também já tinha mais ou menos vários jogadores que jogou posteriormente a Copa de 90, né? Como Lothar Matthäus. Então já vamos aqui adiantar para a Copa de 90, que foi a Copa, né? Uma das que mais me marcaram, porque foi a primeira que eu realmente acompanhei tive noção, né? Eu lembro como se fosse hoje, que eu estava na primeira série e eu estudava de tarde. Eu lembro que minha professora levou uma televisãozinha pequena, portátil, lá para a classe. A gente ficou assistindo a abertura, né? E o jogo também de abertura que foi entre Argentina e Camarões, que teve aquela zebra que Camarões ganhou da Argentina. E esse mascote aqui também marcou, né? Para quem viveu essa época aqui. Copa realizada na Itália. E a Itália também tinha uma excelente seleção, mas acabou sendo eliminada pela Argentina na semifinal. E a seleção brasileira foi eliminado também logo de cara pela Argentina, né, nas oitavas de final, com um gol do craque Canija. E a partir daí eu comecei a torcer para a Argentina, né? E outro fato interessante é que no álbum aqui não temos o goleiro Goicoechea, que era o goleiro reserva e entrou, né, logo no primeiro jogo porque o goleiro titular, o Pumpido, quebrou a perna. E se tornou um dos destaques da Copa e um dos heróis da Argentina por defender vários pênaltis, né, nas decisões contra a Tchecoslováquia e contra a Itália. Que temos, né, o artilheiro Canija, que marcou época também, e Diego Armando Maradona. Esse daqui eu vi mesmo, o cara jogava pra caraca nessa época aqui, né? E União Soviética, Romênia, Camarões, que foi a surpresa da Copa. Aqui a seleção brasileira dessa época, né? Tafarel, goleiro Acácio, reserva, Mazinho. E vários aqui depois, né? Se consagraram na Copa seguinte, né? Como foi o caso do Mazinho, né? Do Ricardo Rocha, o Branco, Jorginho, Alemão, que era um dos destaques, né, que já jogava na Itália, o Dunga, que foi esculhambado nessa Copa aqui, foi um dos culpados, né, tido como um dos culpados, né, Valdo, Bebeto, Careca, Romário, ele foi pra Copa, mas ele tava também machucado, jogou um jogo só. E um dos principais jogadores do Brasil era o Careca, né, que ao lado do Maradona fizeram miséria no Napoli, na Itália. E o Miller também, né, que perdeu alguns gols lá na cara contra a Argentina. E tem aquelas narrações clássicas do Galvão lá, quando o Miller perdeu um gol embaixo do gol. Ele é muita incompetência, né? Que a Escócia, né, que foi um dos adversários do Brasil. Suécia também, que é a campeã dessa Copa, a Alemanha. Eu lembro que eu tava torcendo para a Argentina e deu uma tristeza do caramba, né? O Klinsmann, que era um dos destaques, né? O Wöhler.
Goleiro Ilgner. Aqui a seleção posada. E esse álbum aqui eu colecionei na época e foi uma febre. E já era, né? Desde essa época aqui. E foi um grande sucesso, né? Porque foi o primeiro álbum lançado pela Panini aqui no nosso país, né? A Colômbia também foi um dos destaques dessa Copa. Goleiro Higuita, Valderrama. Acho que o Rincon também jogou essa Copa, né? Deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que não tá, não. Nem tá no álbum. Bom, então já vamos para a Copa seguinte, que é de 1994. Essa sim acompanhei, né? Bem antes da Copa, né? Acompanhei todas as eliminatórias, aquele drama lá de desclassificar ou não. Aí no último jogo contra o Uruguai, convocaram o Romário, o cara foi lá, foi um dos heróis. Foi outro álbum também que eu colecionei. E foi muito legal. E no Brasil, né, eu lembro que as figurinhas ainda eram de colar, né, mas aí depois eu fiquei sabendo que as versões internacionais já eram autocolantes, né, mas aqui no Brasil, né, sempre, né, chega os negócios bem atrasados, né. E foi sediada nos Estados Unidos essa Copa, né, um dos destaques foi Alex Lalas. Deu trabalho pro Brasil, né? Nas oitavas de final, ganhou de 1-0. Colômbia, né? Que chegou como favorita, deu um vexame, né? Ficou fora na primeira fase. Romênia, que foi uma das grandes surpresas também da Copa. Tirou, né, a Colômbia lá, logo na primeira fase. Tirou a Argentina também nas oitavas de finais. Aqui a seleção brasileira, né? Tafarel, Jorginho, Cafu, Ricardo Rocha, que se machucou logo no primeiro jogo. Ricardo Gomes, que foi cortado, né? Antes da Copa. Márcio Santos, Branco, Dunga. Mauro Silva, Raí, Zinho. Como sempre, nos álbuns de figurinha, né? Como sai bem antes, alguns jogadores aparecem, mas nem foram convocados, né? Como foi o caso do Palhinha. E Romário, Miller, Evair, Zete, Bebeto. E uma curiosidade é que na versão brasileira eles trocaram a foto do Bebeto. Não era essa daqui, ó. E a do Romário também não era essa daqui, não. Eles trocaram, né? Que nessa daqui a versão brasileira ficou mais legal. Eles colocaram umas fotos melhores aqui desses dois jogadores. E a Rússia, que foi a primeira adversária do Brasil. Camarões, que também, né? Segundo. Suécia, que empatou com o Brasil na primeira fase, 1-1, e depois o Brasil venceu nas oitavas de final, na semifinal. Que a Alemanha, né, que chegou como campeã, mas acabou perdendo para a Bulgária, que foi outra surpresa da Copa. A Espanha, que não fez nada. Coreia, Bolívia, Nigéria também foi uma das surpresas dessa Copa. Argentina, que acabou tendo vários problemas. Um deles, o Maradona, foi pego no exame antidoping e ficou fora nas oitavas. E o Canija também se machucou e não jogou as oitavas de final, né, e perdeu para a Romênia. Essa, Bulgária, Itália, Holanda, Irlanda, Noruega, México, Bélgica, Marrocos, Holanda também, que foi uma grande seleção dessa Copa. Foi um jogaço contra o Brasil nas quartas de finais. E a Arábia Saudita. Aí aqui álbum da Copa de 98, que também foi muito marcante. Realizada novamente na França. Os estádios. Aqui a seleção brasileira. Tafarel, Zé Maria, que não foi para a Copa, mas está aqui no álbum. Gonçalves, Júnior Baiano, André Cruz, que também acho que foi cortado. Furlesão, Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição. Mauro Silva não foi para a Copa, mas está aqui. Denilson, Rivaldo, Edmundo,
Ronaldinho, fenômeno, Romário, que também foi cortado nas vésperas da Copa por uma lesão. Bebeto, Carlos Germano. Tinha também uma excelente seleção, né? Uma excelente seleção, mas infelizmente, né? Teve toda aquela polêmica da final, né? Que o Ronaldo passou mal, né? No dia do jogo, eu não sabia se ele ia jogar ou não, fez os exames lá e tal, e entrou lá e não fez nada, né? Chile, Camarões, a campeã aqui, França, né? Barthez e o grande craque Zidane. Tá, é isso daí, pessoal. Vou terminando por aqui. Quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as minhas atualizações e vamos aguardar mais uma Copa do Mundo. Falou, pessoal, até a próxima.